E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 22/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Bundesliga Playoffs de rebaixamento. Heidenheim contra Elversberg. Nos últimos 5 jogos, o Heidenheim venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Elversberg venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa da Argentina, Defensa contra Nils. Nos últimos 5 jogos, o Defensa empatou 2 e perdeu 3. Ambas marcam sim nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Nils venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Defensa. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa do Brasil, Maracanã contra Internacional. No jogo de ida foi 1-0 para o Inter. Nos últimos 5 jogos, o Maracanã venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Palpite, fora vence. Vila Nova e Cruzeiro. No jogo de ida foi 2-0 para Raposa. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Palmeiras e Ceará. No jogo de ida foi 1-0 para o Verdão. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ceará venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Palpite, casa vence. Capital e Botafogo. No jogo de ida foi 4-0 para o Botafogo. Nos últimos 5 jogos, o Capital venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam não em 7 de 10. Palpite, fora vence, empate e anula. CRB e Santos. No jogo de ida foi 1-1. Nos últimos 5 jogos, o CRB venceu 1, empatou 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Santos empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Bragantino e Criciúma. No jogo de ida foi 1-0 para o Criciúma. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence. Campeonato Mexicano Playoffs, Clube América contra Toluca. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.
Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 2. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Toluca venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 pro América. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato holandês, playoffs da Liga da Conferência. Alkmaar contra Heerenveen. Nos últimos 5 jogos o Alkmaar venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Heerenveen venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 pro Heerenveen. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Twente contra Nijmegen. Nos últimos 5 jogos, o Twente venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Nijmegen venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 pro Twente. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro Feminino. Flamengo e Inter. O Flamengo é o 6º e o Inter 12º. Nos últimos 5 jogos o Flamengo venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Inter venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e perdeu 2. Ambas marcam sim em 6 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras é o 3º e o Cruzeiro 1º. Nos últimos 5 jogos o Palmeiras venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Ambas marcam sim em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos o Cruzeiro venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 2 vitórias do Palmeiras e um empate, 2-1, 2-1 e 2-2. Palpites, jogo over, mais de 1 gol e meio. Ambas marcam sim. Campeonato Sueco. Armabi contra Mjällby. O Hammarby é o 4º e o Mjällby o 1º. Nos últimos 5 jogos o Armabi venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Mjällby venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 pro Mjällby. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.